Olá, meu nome é Luiz Fernando Albert e hoje eu vou falar sobre a origem das angiospermas e a família Magnoliaceae, que vocês podem ver aí o representante. Bom, as angiospermas se imagina que tenham surgido há 100 milhões de anos atrás, mas existem registros fósseis recentes afirmando que até 300 milhões de anos atrás elas poderiam ter pólen aí de angiospermas encontrados. Essa origem foi chamada por Darwin de abominável mistério, porque foi um processo de diversificação muito rápido e também um processo que falta fósseis aí para se saber exatamente de qual linhagem de pteridófitas, inclusive, ou de gimnospermas as angiospermas surgiram. A gente vai ver que tem alguns pesquisadores que inclusive acham que poderia haver uma linhagem direta de pteridófitas para angiospermas. Muito bem, outra coisa interessante é que as flores surgiram depois que as sementes, evolutivamente. Então isso é uma coisa que a gente não pensa muito quando a gente estuda, mas as flores são mais novas do que as sementes. As sementes surgiram primeiro nas gimnospermas e depois é que surgiram as flores. É bastante paradoxal aí se a gente for parar para pensar. Existem duas hipóteses morfológicas de como a pinha das gimnospermas teria se transformado em flor. São bastante parecidas e, de um modo geral, elas afirmam apenas a diferença entre elas é do eixo, né? Por exemplo, a hipótese pseudo-antial afirma que as angiospermas teriam surgido de gimnospermas guinetales, que tem um eixo com estróbilos femininos e um outro eixo com estróbilos masculinos. Esses eixos teriam se curvado e aqui a gente poderia ver o eixo do estróbilo feminino e aqui onde estariam as inserções dos estames da Magnoliaceae seriam o eixo dos estróbilos masculinos das guinetales. As guinetales são gimnospermas primitivas, aliás, gimnospermas bastante evoluídas, bem próximas das angiospermas. E no Brasil existem 6 espécies de Guinetum na Amazônia. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, existem gimnospermas nativas da Amazônia no Brasil. Essa hipótese se chama pseudo-antial e é acreditada a Albert Wettstein em 1907. Guinetum também são as primeiras plantas polinizadas por besouros, então tem um paralelo interessante aí. E também as primeiras plantas polinizadas por insetos. Então tem um paralelo interessante. Vou mostrar a paisagem aqui enquanto eu fico falando. Entre essas plantas de Guinetum, que são as primeiras gimnospermas polinizadas por insetos, e as angiospermas, que são classicamente polinizadas por inseto ao invés do vento, como nas gimnospermas primitivas. A hipótese euantial é muito parecida, só que prediz que as angiospermas teriam evoluído de gimnospermas com um único eixo. Então seria um único eixo aqui, ó, das gimnospermas que teriam originado tanto as flores femininas como masculinas de angiospermas. Existem outras teorias para explicar essa passagem, por exemplo, a teoria das 4 linhagens. Ela prediz que houve uma transição lenta de grande diversificação de angiospermas a partir de diferentes linhagens de gimnospermas. Isso é bastante interessante porque a gente começa a pensar que, por exemplo, a nonácea, as próprias palmeiras, embora sejam monocotiledôneas, e algumas outras angiospermas, elas carregam características de gimnospermas, pelo menos morfologicamente parecidas. Então a gente não sabe até que ponto teria se desdobrado as gimnospermas de 4 linhagens diferentes em angiospermas. Uma coisa interessante é você pensar que faltam fósseis dessa época, então essa é uma limitação para se saber há 100 milhões de anos atrás o que realmente ocorreu. Até porque a gente não pode fazer DNA em fóssil, o que dificulta aí traçar as linhagens. Stuetz, em 2004, propôs que as gimnospermas teriam se originado de pteridófitas.
Crepet, em 2000, acredita que as angiospermas nem formam um grupo. Isso também é bastante controverso. E a gente vai ficar ainda alguns anos sem saber exatamente qual a origem das angiospermas. Aqui eu trouxe uma Magnoliaceae, que é uma angiosperma bastante primitiva, e é a família que eu vou falar hoje. Vocês podem ver que a Magnoliaceae, ela tem folhas bastante grandes, né? Aqui está a minha mão para vocês compararem, mas essas folhas podem chegar até 40 centímetros. E uma família pequena, com 18 gêneros, 210 espécies, sendo que somente 4 espécies ocorrem naturalmente no Brasil. As folhas são alternas, tá? E as cicatrizes das estípulas que existem nas folhas, elas são marcadas aqui, ó. Então fica bastante marcado aí onde existiam as folhas. As folhas são cartáceas, uma textura da cartolina. E as flores, elas têm de 3 a 6 pétalas, que a gente não pode ver aqui, porque aqui já é o fruto. Então elas têm características de monocotiledôneas, na verdade, não de dicotiledôneas. São características interessantes aí, que aproximam elas mais de mono do que dico em relação às flores. São uma das poucas famílias que têm essas características. As flores são hermafroditas, com estames laminares. Eles somente deixaram a cicatriz aqui, ó, mas aqui haviam estames laminares, ou seja, bastante pontudos, até como essa varinha que eu estou mostrando aqui. E aqui vocês podem ver onde estavam as pétalas, ó, aqui as cicatrizes das pétalas. O receptáculo floral é bastante alongado, como vocês podem ver aí. E os carpelos que originam aí as sementes, eles são livres, então aí ali está aquele pontinho vermelho, uma semente, e aqui tem uma semente separada. Cada carpelo, ele é um fruto, na verdade, agregado, ou seja, existem vários frutos originados de uma única flor, e esses frutos são do tipo folículo, e são frutos secos, deiscentes, do tipo mais simples possível, ou seja, existe uma única abertura, aqui, ó, linear, que libera a semente, diferentemente de legumes que tem 2 aberturas. O fruto é chamado estrobiliforme, porque lembra um estróbilo, que é a estrutura de gimnospermas feminina. E essas pequenas partezinhas brancas ali, ó, são os funículos, ou seja, são pequenos cordões que ligam a semente e prendem ainda ela dentro do fruto. Então é uma característica bastante interessante aí em Magnoliaceae. As espécies que ocorrem no Brasil são Magnolia liliflora, grandiflora, Lidiodendron tulipífera e Thalaumo ovata, que é chamado de pinheiro do brejo. Ocorre em florestas semidescidas, em áreas pantanosas, e é considerado aí uma planta que adora pântanos, tá? Sempre tem alguém atrapalhando, mas vamos continuar. Essas plantas são consideradas plantas ornamentais no Brasil. Inclusive esse fruto que eu achei aqui, ele estava em frente a uma praça. Foi coletado em Itajubá, em frente ao supermercado, bem do centro ali, acho que é Alvorada o nome. Vocês podem achar as plantas ali. Aqui não dá para ver as estípulas das folhas. Ah, ali tem uma, bem ao centro do vídeo aí, vocês podem ver uma estípula. E as folhas também tem também uma espécie de canalzinho no pecíolo, que é bastante característico. Vocês podem ver aqui, ó, que eu falei que é o receptáculo floral bastante alongado. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa descrição e comentários sobre ecologia aí da origem das angiospermas e também dessa Magnoliaceae, que é uma angiosperma primitiva. Até mais.